Salve, salve meus amigos, professor Zani na área, mais uma vez com vocês, hoje para falar de um assunto bem importante, que são as teorias das ligações. A gente começa com um desafio porque teorias é plural e significa que não tem só uma. E de fato, teoria me remete a uma fragilidade nesse conhecimento, porque senão seria uma lei. É possível analisar essas ideias todas de por que e como os átomos se conectam através de uma perspectiva energética. Eu diria que um átomo se conecta ao outro para ter menos energia do que de forma isolada. Ou seja, o conjunto ligadinho é menos energético do que o conjunto isolado. Então, se um átomo se liga ao outro, é para ele buscar estabilidade, essa estabilidade é energética. Mas é muito ampla essa ideia energética, então nós vamos nos fundamentar nessas teorias de ligações em uma regra, em uma outra teoria chamada regra do octeto, ou dueto, ou teoria do octeto, teoria do dueto. Beleza? Então acompanhe comigo a ideia. Bom, o que acontece é, comecinho do século XX, dois cientistas contribuem muito para a nossa compreensão sobre teorias de ligações. Um chamado Gilbert Lewis e o outro chamado Cossel, ali meados da década de 20 e 30. Bom, o que Lewis percebe é que existe um grupo de átomos, que são os nossos amiguinhos gases nobres, que possuem uma estabilidade, sem se ligar a qualquer outro átomo. Ou seja, eles formam estruturas, moléculas que são monoatômicas. Perceba que o termo molécula está entre aspas, porque molécula seria um conjunto, e quando eu digo que é monoatômica, é uma contradição. Mas a gente costuma dizer que formam moléculas monoatômicas. Melhor seria espécies monoatômicas. Quer dizer, eles são estáveis, são felizes sozinhos. Então, talvez a chave da compreensão de por que um átomo se liga ao outro esteja nos gases nobres. E quando a gente faz a distribuição eletrônica, porque pense, se um átomo se conecta ao outro, ele se conecta pela sua parte mais externa. A parte mais externa do átomo tem a eletrosfera, e lá na última região a gente chama de camada de valência. Então, quando esses átomos se aproximam para a conexão, eles se aproximam e se conectam através dessa região. Então, obviamente, nada mais justo, esses cientistas foram observar o que acontecia nessa região, ou seja, nessa camada de valência desses gases nobres. E fazendo a distribuição eletrônica de alguns aqui, observe o neônio, 1s2, 2s2, 2p6. Né? É imprescindível que nós saibamos fazer a distribuição eletrônica, beleza? Então, se você não assistiu a aulinha de distribuição eletrônica, é importante lá aprender a montar o diagrama, fazer a distribuiçãozinha, ok? Também é importante o estudo da tabela periódica nessa nossa jornada, tá bom? Então, olha só essa distribuição neônio. Eu vou fazer a distribuição de alguns outros, vou fazer a distribuição do argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ok? E vou fazer a do criptônio mais um só, que são 36 elétrons distribuídos, ok? Bom, tentando achar alguma coisa em comum, nós temos duas leituras importantes, duas coisas em comum entre estes elementos aqui, esses gases nobres que são estáveis, olha só, sozinhos na natureza, beleza? Por isso o termo nobre, porque são estáveis, felizes, sozinhos. Se você olhar com carinho, há duas leituras importantes aqui, uma mais simples e uma mais ampla, mais complexa. A mais complexa, comecemos assim, é que todos os subníveis energéticos de todos esses gases nobres estão completamente preenchidos. Então, por exemplo, no subnível S cabem 2 elétrons, tem 2 elétrons em todo o subnível S do neônio. No subnível P cabem 6 elétrons, perceba, nós temos 6 elétrons no subnível P do neônio também. E todos os subníveis, olha o criptônio, tem completado com os seus elétrons. Então, no subnível D cabem 10, tem 10 elétrons aqui, no P cabem 6, tem 6 elétrons aqui. Então, talvez, pense, uma resposta seria, os gases nobres são estáveis porque tem todos os subníveis preenchidinhos, completamente preenchidos. Bom, existem alguns elementos que também têm essa configuração e não são gases nobres e não são estáveis, mas é uma bela de uma indicativa. Agora, uma leitura mais simples, e é a que nos interessa nesta aula, é que se você olhar na última camada de todos esses gases nobres que eu distribuí aqui, você vai encontrar o número de 8 elétrons. Então, na camada de valência, que eu estou representando por C.V aqui, a camada de valência de todos esses gases nobres que eu representei, e se eu colocasse o xenônio aqui também, o radônio, nós íamos encontrar esses mesmos 8 elétrons na última camada. Isso fez alguns cientistas pensarem, ops, talvez um átomo tenha estabilidade, né, quando ele adquirir esses mesmos 8 elétrons na última camada. Olha, é uma regra bem simples, ela é cheia de falha, mas é um bom começo e um bom indicativo para nós. Em geral, quando um elemento contém na sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons, ele adquire estabilidade.
Isso vale para os elementos menores, não muito grandes. A partir do terceiro período da tabela, a terceira linha horizontal, ali começa a ficar meio bagunçado. Mas os elementos mais comuns, mais importantes do nosso dia a dia, estão ali especificamente no segundo período, no segundo, no máximo no terceiro período. Então essa regra, ela é uma regra de ouro. Faz a distribuição eletrônica de um átomo qualquer, verifica se não tem 8. Não tem 8, ele não tem estabilidade. A gente pode pensar o que seria legal dele fazer. Vou fazer na próxima projeção para você ver. Agora, tem uma figurinha dos gases nobres, o primeiro elemento do gás nobre lá do primeiro período, que tem a configuração simplesmente de 1s2. Quer dizer, ele não possui 8 elétrons na última camada. Por quê? Porque ele só tem a primeira camada, que é o gás que é o hélio, ele só tem a primeira camada, e na primeira camada só cabem 2 elétrons. Então, ele é estável assim. Isso me faz pensar, então ele tem uma estabilidade com esses dois só. Isso gera o termo que eu projetei no início da aula como regra do octeto ou dueto, porque o gás nobre hélio ele é feliz com 2 elétrons. Então, teria estabilidade de um elemento qualquer quando ele tem 8 elétrons na última camada, mas se, anote isso, é bem importante, nós estivermos falando apenas da primeira camada, então para os elementos que podem ter apenas a primeira camada, ele tem estabilidade com 2. O que é a regra do octeto, regra do dueto? Ela diz que um elemento é estável, ele é feliz quando ele tem 8 elétrons na última camada, ou 2 caso seja a primeira camada. Tudo bem? Agora vamos fazer uma leitura mais ampla aqui. Ó. De novo, voltando. Perceba, até o hélio, que tem apenas 2, ele tem o seu subnível completamente preenchido. Então é mais interessante olhar nessa perspectiva. Outra perspectiva interessante é projetar o seguinte, que um elemento qualquer ele teria estabilidade à medida que ele tem a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, se você pegar lá, por exemplo, o sódio. O sódio não é um gás nobre, então ele tem uma configuração eletrônica. Ele teria estabilidade à medida que ele tivesse a configuração eletrônica de um gás nobre qualquer, especificamente do período dele, ou do período anterior. Bom, para isso não ficar subjetivo, eu vou mostrar na forma de exemplos. Vamos lá. Então, a gente pode fazer previsões projetando que um elemento é feliz ou estável quando tem 8 ou 2 na primeira camada. Então, vamos pegar lá o oxigênio, vamos fazer a distribuição eletrônica do oxigênio, são 8, o número atômico 8, então são 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. Lembre-se, importantíssimo saber fazer a distribuição eletrônica, tudo bem? Então, na última camada desse elemento, quantos elétrons nós temos? Olha só, nós temos 2 mais 4, 6 elétrons. Mas existe um gás nobre, olha só, o neônio, né, que é muito parecido na configuração eletrônica, né, dele, inclusive está no mesmo período, lá no finalzinho, que é o neônio, que tem a seguinte configuração, S2, 2S2, 2P6. Tá vendo que para o oxigênio ficar com a configuração do neônio, ele precisaria ganhar 2 elétrons? Então, se nós dermos 2 elétrons para o oxigênio, é óbvio que ele deixa de ser um átomo e passa a ser um íon, mais especificamente um ânion, bivalente. Olha o termo, um ânion, carga negativa, bivalente, 2 elétrons que ele recebe. Ele passa a ficar com a configuração eletrônica do neônio. E pasmem, adivinhem, 99% dos oxigênios que nós encontramos, especialmente aqui na crosta terrestre, eles se encontram desta forma, recebendo 2 elétrons de outros elementos. Professor, por que 99%? Porque é uma regra cheia de exceção, então tem oxigênio que está perdendo elétron em algumas raras situações, especificamente quando estão ligados ao flúor, e tem oxigênio que não está nem perdendo nem ganhando, a gente chama isso de compartilhamento, tem uma teoria para isso aí. Mas 99% das vezes o oxigênio vai receber 2 elétrons para ter estabilidade. Então essa regra ela toma força, entendeu? Ela tem exceções? Tem, mas é uma regra bem poderosa, porque ela responde a uma quantidade muito grande de elementos, certo? Especialmente os elementos mais importantes. Dá uma olhadinha no sódio. Ó. Configuração eletrônica do sódio, está aqui. Na sua última camada, olha quantos elétrons ele tem. Em terceira camada, ele só tem um elétronzinho. Aqui, ó, um elétronzinho. Então, pense comigo. Ó. Tá certo que é só uma possibilidade concreta aqui, mas existem 2 possibilidades para ele. Se ele só tem um, tá certo? Não é a primeira camada. Então, ele não pode ganhar mais um para ficar com 2, porque é só se fosse a primeira camada. Ele tem 1. Ele poderia ganhar 7, concorda? Se ele ganhar 7 mais esse, ele fica com 8. Mas dá uma olhadinha na camada anterior aqui. Ó. Se ele perder esse elétron, dá uma olhadinha na camada anterior, que é a segunda camada. Tá vendo que ele tem 6 mais 2, 8 elétrons. Então, existe uma tendência muito forte pela regra do octeto
do sódio perder esse último elétron dele e ficar com os 8 na camada anterior. Daí ele viraria um cátion monovalente e assumiria a configuração eletrônica, nesse caso, do neônio também, tá vendo? E ele teria estabilidade. Vamos lá, ó. 99% de todo o sódio que a gente conhece, adivinha como se encontra na natureza? Assim, perdendo um elétron, ou seja, formando cátions monovalentes. Então essa regra ela é poderosíssima, né? Bom, olha o lítio. Peguei o lítio especificamente porque fazendo a distribuição do lítio a gente tem um S2, 2 S1. A última camada é a segunda e tem 2 elétrons aqui, tá vendo? Olha agora que legal. Ele poderia ganhar 7 e ficar com a configuração aqui do neônio, ia ficar 2s2, 2p6, 6 mais 1 aqui, 7. Ou ele poderia perder esse elétronzinho aqui e ficar com 2, agora, dessa vez, na primeira camada. Então, com 2 na primeira camada, ele formaria um cátion, né, monovalente e teria estabilidade, ficaria igualzinho ao nosso amiguinho hélio, que é estável. Então, quando há a possibilidade de ter apenas a primeira camada, hidrogênio, lítio, hélio, berílio, alguns elementos bem pequenininhos que podem ter só a primeira camada, eles podem ter estabilidade com 2 elétrons, o que a gente chama de regra do dueto, tá bom? E o cloro aqui, para a gente fechar um último exemplo aqui, fazendo a distribuição eletrônica, na sua última camada, perceba, ele tem 7 elétrons, então 7 para 8 faltam 1, é bem racional, porque você pode falar assim, professor, mas se ele perder esse 7, na penúltima camada, que é a segunda, ele contém 8 também. Tá, o que é mais fácil, ele perder 7 ou ganhar apenas 1? Então há uma grande tendência do cloro com esse 7 receber mais um elétron e formar o ânion cloro monovalente, ou seja, estável dessa forma. E a maior parte do cloro que nós encontramos, adivinha como se encontra? Assim, perdendo um elétron. É possível, é importante que você estude a tabela periódica, porque eu não preciso, eventualmente, fazer a distribuição eletrônica para saber, ou seja, fazer essas previsões sobre do que um elemento vai fazer para ser feliz, para ter estabilidade. Olha que interessante isso, só acompanhe, porque nossa próxima aula será sobre a teoria da ligação iônica. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O sódio tem uma tendência muito grande em perder elétrons, pela regra do octeto, tá certo? E o cloro, você observa aqui que tem uma tendência muito grande de fazer o quê? Receber um elétron. Então imagina a festa quando o sódio encontra o cloro. O cloro quer receber um elétron, o sódio quer perder um elétron. Então um doa o elétron para o outro, ambos ficam felizes. Só que é aí que entra em cena uma coisa que a gente chama de atração desses íons, porque tem cargas opostas, a gente chama de ligação iônica. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tudo bem? Eu estava falando de tabela periódica porque, se você estuda a tabela periódica, olha uma leitura possível. O cloro está na família 17. Eu estudei a tabela periódica, eu sei que os elementos da família 17 têm 7 elétrons na última camada. Isso significa que ele tem uma tendência de ganhar apenas um. Olha o oxigênio está na família 16. Então ele tem 6 elétrons, para 8 faltam 2, então ele tem uma tendência em ganhar 2. De forma geral, menos que 4 elétrons na última camada tende a perder, mais do que 4 elétrons tende a receber. Professor, e 4? Ok, os elementos que têm 4 podem perder ou receber, mas em geral eles promovem o que a gente chama de compartilhamento. Nós vamos discutir na teoria da ligação covalente, certo? Queridos, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.